Tem que ser. Vamos seguir, olha só. As pesquisas de intenção de voto têm apontado disparada do presidente Lula e queda de Flávio Bolsonaro diante agora do cenário político, desse cenário político que a gente comenta, inclusive. Algumas pesquisas apontam possibilidade de vitória de Lula já no primeiro turno. Novas rodadas de pesquisas nacionais e regionais devem ser divulgadas agora nos próximos dias. A expectativa nos bastidores é que essa nova safra de pesquisas ajude a definir estratégias, alianças e prioridades dos principais grupos políticos nessa reta final de campanha eleitoral. Vamos conversar sobre essa movimentação? Eu chamo agora o João Henrique Faria, jornalista, professor, estrategista político. João, sempre um prazer te receber. Desculpa pelo atraso, a gente estava nesse papo aqui que hoje está empolgante em relação à República, mas quero te ouvir. Foram várias pesquisas que saíram nesses últimos dias mostrando de fato essa disparada de Lula, abrindo uma diferença bastante grande em relação a Flávio Bolsonaro. A expectativa é de que isso continue a acontecer. Qual é a sua avaliação e se algo te chamou a atenção nesses últimos números que a gente vem acompanhando? Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Laura. Satisfação estar com vocês aqui. Vamos lá. Essa pesquisa CNT-MDA, ela tem um vácuo de tempo bem grande, né? São praticamente 2 meses de intervalo entre a pesquisa anterior e essa. Então, assim, até mesmo quando a gente olha comparativos entre os dados da pesquisa de abril da MDA, né? E a pesquisa de junho, a gente fica até assim, assustado, né? com os números que se apresentam, né? Só para se ter um exemplo, a rejeição do Lula hoje em 45,7 é do Flávio em 56,5, de acordo com essa pesquisa de junho. Lá em abril era 49,3 Lula e só 25 Flávio. Quer dizer, o Flávio vai de 25 para 56. Quer dizer, uma verdadeira loucura isso, mas uma loucura comprovada por fatos, né? São vários fatos ocorrendo durante todo esse período e que mostram que a Quest também mostrando isso, você tem uma série de pesquisas, anexos mostrando também, enfim, você tem muita pesquisa que saiu, como a Thalita disse há pouco, que saíram nos últimos dias, pelo menos da semana passada para cá, e que mostram claramente isso, né? Existem coisas que impressionam, por exemplo, na espontânea, os indecisos são em maior número do que o número do Flávio Bolsonaro. O Flávio tem 19,8% e os indecisos são 32,4% na espontânea, enquanto o Lula tem 34,6%, ou seja, mostra uma consolidação, né, de 34,6% daqueles que dizem que vão votar no Lula, né? Isso em abril, o Lula tinha 28,7%. Quer dizer, houve um crescimento. O Flávio cresceu de 16,6 para 19,8, mas bem menos, metade, né? O Lula praticamente 6 pontos, o Flávio 3, né? De uma pesquisa para outra. Os indecisos também caíram em função desses aumentos. Mas se você for olhar todos os números, vai de aprovação de governo, passando por voto no primeiro turno, voto no segundo. Enfiaram um Michel Temer no primeiro turno aqui, que eu não estou entendendo por que colocaram o Michel Temer aqui. Quer dizer, se é assim, vamos fazer um testezinho com ele para ver se o vampirão. Eu gosto de falar vampirão, porque eu tenho uma grande amiga que fez, inclusive, uma campanha de ressuscitação do Temer nas redes sociais, a Caroline Maria, né? E ela usou o tempo todo essa ideia do vampirão brincando nas próprias redes do Temer, né? Achei isso muito curioso, virou case dela para as palestras do Compol que ela faz. Enfim, mas o Temer está aí, e aparecendo com 1,9% na frente do Cury, que tem 1,8% no primeiro turno. Se você for ver o resultado de primeiro turno, de novo eu falo a mesma coisa que eu falei na semana passada. Viu, Laura, você aí, que eu estou com saudade de você, semana passada você não estava aqui. Falei seu nome umas 3 vezes como um ato falho, chamando a Thalita de Laura, tá? Está registrado lá. Está registrado lá. Mas o Eduardo também gosta muito de falar sobre isso, da questão do primeiro turno. Se você for ver esse resultado de primeiro turno aí,
O Lula tem 13,6 de frente em relação ao Flávio Bolsonaro, e a soma de todos os outros candidatos é 14,8. Ou seja, a diferença é de 0,8, sendo que tem 1,9 para o Temer aí, que não é candidato a nada. Para onde iriam esses 1,9 do Temer? É a margem de erro é de 2,2. Considerando a margem de erro, também essa pesquisa do CNT-MDA aponta que pode sim haver uma vitória de Lula no primeiro turno, da mesma forma que a Quest apontava na semana passada. Né? A Quest um pouco mais apertado, essa daqui um pouco mais folgada, porque é só 0,8. Né, de diferença. Aliás, desculpa, 1,2 de diferença. Então, a margem de erro é de 2,2. Desculpa, 2,2, portanto, o primeiro turno também é viável aqui. Né? E a outra coisa que me chamou muita atenção, Thalita, é o potencial de voto. Quando você olha o potencial de voto, o Flávio ele tem 39,6. O que é potencial de voto? Ele é a soma do votaria com certeza com o poderia votar. Tá? Então, são opções que são dadas ali a quem responde o questionário. Ou não votaria de jeito nenhum, ou não conheço. São as 4 opções que são dadas. Tá? E essa potencialidade de voto, ela se dá na soma do votaria com certeza e poderia votar. O votaria com certeza do Flávio é 24,3 e o poderia votar 15,3. Então vamos lá. Flávio, potencial de voto 39,6. Lula, 52,9. Potencial de voto do Lula é potencial de primeiro turno, 52,9. E desses 52,9, 38,7 votaria com certeza e 14,2 de poderiam votar. Né? Então, assim, todos os cenários apontados aqui pela pesquisa, em todos os dados, são extremamente favoráveis ao Lula dentro do processo eleitoral presidencial brasileiro, nesse retrato que a MDA fez entre o dia 10 e 14 de junho. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, mesclando assuntos. A gente falava sobre Ciro Nogueira agora há pouco e sobre pesquisa eleitoral nesse momento. Sabe que eu estava dando uma olhada aqui, está na minha frente aberto. Pesquisa Atlas Intel, há um mês exatamente, 13 a 18 de maio, mostrava Ciro Nogueira em terceiro lugar na disputa para o Senado no estado, viu? Ele que é eleito no Piauí. Marcelo Castro em primeiro, 34, Júlio César, 25, Ciro Nogueira, 16 pontos. Então, assim, Ciro Nogueira, ao que tudo indica, não será reeleito senador da República pelo Piauí. Vamos lá, vou passar para Edu e para a Laura para questionamentos e apontamentos. Edu. Bom, João, muito interessantes os dados que você pensou e eu te faço uma pergunta. Quem tem 56% de rejeição, tem alguma chance de ganhar a eleição? Não. Não tem. O que ocorre é o seguinte, vamos lá. Quando eu te respondo não tem, eu te respondo não tem hoje. Porque o Lula já teve 50 e tantos por cento de rejeição lá atrás e agora a rejeição dele está bem menor, está 45,7, que também é uma rejeição alta. Né? Então veja bem, tudo depende dos fatores que virão, né, de todos os fatos e fatores políticos que virão nos próximos dias. Por exemplo, ontem, a condenação do Eduardo Bolsonaro. Isso vai pesar. Isso vai pesar numa próxima pesquisa, com certeza. Né? Essa nova informação sobre o Ciro Nogueira. Quer dizer, ela é mais robusta e ela confirma aquela outra lá, de um tempo atrás. Então, isso novamente vai pesar. E não vai pesar, não é só isso, não. Vai pesar também nos questionamentos que serão feitos pelo próprio PL, aquela ala que está insatisfeita do PL, tá? E que vai cobrar do Flávio Bolsonaro desempenho que ele não está tendo. Então, outras pesquisas virão, né, para a gente fazer novos comparativos, mas essa agora da CNT, feita pela MDA, é uma pesquisa que demonstra claramente um derretimento. Aqui é derretimento mesmo, gente. Aqui é derretimento mesmo do Flávio. Pô, primeiro turno,
O cara ter no primeiro turno 28, ele está abaixo de 30. Tá certo? Ele está chegando quase no nível do bolsonarista raiz, que é o que dá a ele 20%. Tá? Ele está quase chegando nisso. Ele está, por essa pesquisa, se a gente tivesse, e aí o MDA não apresentou esse detalhamento, mas se a gente tivesse aqueles detalhamentos que a Quest faz, por exemplo, para onde foram os independentes, para onde. Ele certamente está perdendo voto da direita não bolsonarista e dos independentes. E o Lula está herdando isso, de certa forma, porque se você for pensar bem, o nível de branco e nulo no primeiro turno, que era de 10,4 em abril, caiu para 7. O nível de indeciso, que era de 8,9, oscilou para 7,9. Né? Quando eu falo caiu, é sempre assim, foi superior a 2,2%, que é a margem de erro. Quando eu falo oscilou, é porque foi inferior aos 2,2% da margem de erro. Então, indeciso oscilou, tá certo? Em um ponto. E o branco e nulo teve uma queda de 3,4%, mas esse branco e nulo foi para onde? Esse branco e nulo foi para Lula. Tá certo? Que cresceu de 39 para 41,8, cresceu 2,6% da eleição da apuração de abril para a apuração de junho. Isso no primeiro turno. Isso considerando o primeiro turno. Se considerar o segundo turno, ô, gente, 49,3%, ou seja, está beirando ali os 50% também. Né? O segundo turno também está delineando isso, né? E o Flávio com 36,8%. Então, dá 12,5% a maior diferença já apresentada em segundo turno entre todas as pesquisas, que estão oscilando ali de 5% a 8%, dependendo do instituto. Agora, é o 12,5% de diferença nessa pesquisa aqui da CNT-MDA. Então, é algo para ser considerado. O Flávio cai de 40 para 36,8 no segundo turno, de abril para junho, é queda de 3,2%. E o Lula sobe de 45 para 49,3, sobe 4,3%. Então, assim, um cenário mesmo extremamente favorável hoje, não é? À candidatura do Lula, com certeza. Laura, por favor. Eu queria fazer uma pergunta, porque você usou essa expressão e eu concordo totalmente, derretimento, né? Quer dizer, é um tsunami de denúncias de tudo quanto é coisa errada, né? Quer dizer, nós não estamos diante daquilo que a gente, aquelas condições normais de temperatura e pressão das denúncias de corrupção no Brasil. Hoje nós já temos o maior escândalo financeiro, o cara que a conversa do cara, do Vorcaro, falando, levou as quengas lá para o Cine Vorcaro. Quer dizer, é um nível que nós nunca vimos. Olha, nunca vimos. Manda quebrar os dentes, enfim, é tudo isso. É roubo de aposentado e tal. Pergunta, esse derretimento ao qual você se referiu, porque é a primeira vez que a gente tem, desde a eleição ali, desde o golpe da Dilma, a primeira vez que a gente está vendo a direita com um candidato que está derretendo mesmo em praça pública, né? Quer dizer, que está acabando. O Edu gosta muito de pensar a hipótese de que um setor inteiro da direita, diante de tanta lama, desse mar de lama, vou me permitir citar, né, a frase do Lacerda, adiante desse mar de lama inacreditável, um monte de gente, e com o seu candidato envolvido em tudo isso que é podre, poderia acontecer uma situação em que a direita vai para a praia, vai curtir, não vai votar, não se apresenta, e a gente tenha quase que uma eleição ganha por WO. Olha que estou fazendo uma pergunta, mas é porque eu nunca vi isso, nunca a gente teve a direita tão desmoralizada quanto a gente tem hoje, né? Então, pergunta, pode acontecer uma situação em que esses caras falando, pô, eu não tenho nada a ver com isso também, eu queria um herói anticorrupção e estou vendo que os meus heróis estão mais envolvidos do que qualquer coisa. Pode acontecer da gente ganhar por WO?
Meus heróis estão morrendo de overdose de Vorcaro, né? Então, assim, a Exato. coisa a coisa tá braba, né? Então, assim, eu tenho receio de uma coisa, tenho muito receio. Quero aproveitar essa pergunta da Laura, e que eu acho muito importante essa pergunta, para apontar um receio, tá? O meu receio é do Flávio sair da parada, né? Se o Flávio sair da parada, a direita vai erguer alguém, tá? A direita vai erguer alguém. E a direita vai erguer alguém, se isso acontecer, que não tem tantas questões ligadas à corrupção tão séria quanto essa corrupção Vorcado, né? Então, se você for pensar em Caiado, Zema tem lá uma contribuição para a campanha, se for pensar em Renan Santos, né? Assim, são pessoas que estão ali paradinhas no 4%, 2,8%, enfim, o Joaquim Barbosa com 2,3%, mais do que o Renan, que agora aparece nessa pesquisa da CNT-MDA com apenas 2%. Aí a coisa pode ser um pouco perigosa, né? No sentido, eu não sei se dá tempo. Eu só não sei se dá tempo, Sim, tá? Porque tem uma parte também dessa direita. Porque é o seguinte, Laura, quando você fala direita, é preciso medir bem. Uma coisa é a extrema direita, né? É esse grupo bolsonarista, uma parte do Novo, uma parte do Renan, né, com omissão, que estão mais num campo extremado da direita, né? Existe uma parte do próprio Novo, existe o Caiado com um pedaço também dele ali, o PSD como centro-direita, existem muitas Podemos como direita, Solidariedade, existe uma outra direita aí, né? O Avante e por aí vai. Existe uma outra direita aí. A minha opinião é que essa outra direita deveria se organizar. Não estou aqui para dar conselho para a direita, não. Mas ela deveria se organizar pensando em daqui a 4 anos. Tá? E se organizar pelos estados onde elas têm chance de vencer. E a partir dos estados e de uma bancada boa na Câmara Federal ou no Senado, né, estabelecer um projeto que coloque o bolsonarismo de lado, né? Eu acho que esse cenário ele não é muito distante, não. A gente está vendo o Eduardo 8 anos afastado da parte eletiva da política, não é? Ele ficou impossibilitado com esse julgamento de ontem de participar de pleitos durante 8 anos. Ah, a gente vê o Flávio derretendo e o que pode fazer com que ele também fique como um objeto não bem quisto, né, do ponto de sim, vista político para eleições futuras, né? Há uma possibilidade clara de derrota é, em Santa Catarina do outro filho para o Senado, então ele pode perder. Você tem uma disputa apertada ali, né, com 3 ou 4 nomes sendo colocados em sim, pauta nessa disputa. O Carlos é um deles, mas não está bem, não está assim naquela posição de dizer estou garantido, não está de jeito nenhum, está todo mundo ali embolado para o Senado lá, né? E o filho mais novo, que por enquanto conseguiu o que poderia conseguir, que é aquilo ali mesmo, de repente vire um sim, deputado aí daqui a algum tempo com a força política do pai. Mas mais do que isso, não rola, né? Então, assim, vamos esperar, Laura, o tamanho desse derretimento, se ele prossegue, se ele vai a um nível que ultrapasse os 20% dos bolsonaristas raiz, né? Se a pressão dos outros partidos vai ser muito pesada, né? No sentido de uma desistência, né? Não sei, vai sim, depender muito dos outros institutos, né? E da força política que o bolsonarismo continuar a ter ou for perdendo, uma vez que na disputa dos estados essa polarização, entre aspas, né, sim, entre lulistas e bolsonaristas, ela não se manifesta. O Centrão tem muita força em muitos estados, né? Essa direita não bolsonarista e também os progressistas não lulistas também têm força em determinados estados, né? A gente vê a Brizola lá no Rio Grande do Sul, que tem uma parte do público dela e do eleitor dela que não é lulista, né? Mas é progressista,
tá? Então a gente tem caminhos aí. Vamos aguardar um pouquinho Perfeito. mais. Ainda tem. Eu sempre falo que tem água para rolar, né, Thalita? Ainda tem água para rolar um pouquinho debaixo dessa ponte aí, para a gente ir Tem. conversando e vendo os novos cenários. O que Lula não poderia perder, de fato, é esse camisa 10, como você coloca agora. Flávio Bolsonaro tem atuado jogar como até o camisa fim. 10. João, beijão pra você. Até semana que vem. Sempre muito bom te ouvir. Grande beijo para você, para a Laura, para o Eduardo, para todo mundo que está acompanhando a gente. Satisfação participar sempre aqui. Um abraço. Um abraço, João. Beijo. Até.